Olá pessoal, olá alunos do sexto ano da Escola Maria de Mello, uma boa tarde para vocês. Me chamo Anderson Antônio, professor de Geografia, e nós vamos à correção da atividade que foi passada essa semana durante as aulas presenciais, certo? Então vamos aí à correção. Então o exercício foi esse exercício que eu havia passado para vocês com 7 questões. Eu havia passado uma folhinha e entreguei a vocês e vocês ficaram fazendo na sala, certo? Então vamos à correção dessa atividade. A primeira questão diz assim, ó, diferencie os tipos de foz em delta e estuário. Primeiramente, o que é uma foz de um rio? A foz de um rio é o encontro da água do rio com o mar, certo? Tanto ele pode ser assim, desembocar de uma vez só, ou se dividir em vários canais até desaguar no mar. Então, quando o rio segue o seu curso e antes de chegar no mar ou no oceano, ele se divide em vários, formando vários canais em forma de um triângulo, é chamado de delta. Então, essa é a foz em delta, quando ele vem e se divide em vários canais. É típico de uma região de planície, ou seja, de um relevo plano e baixo, ok? Agora, uma foz em estuário. A foz em estuário é quando ele segue o seu curso, o rio, e ele deságua em uma vez só, em um único canal, como vocês podem ver aqui, ó. Então, esse tipo de foz é chamado de foz em estuário. Vocês encontrariam na página 141, aqui, ó, tem explicando sobre o que é foz em delta e foz em estuário. Ok, pessoal? Vamos à segunda questão. Está pedindo o que são meandros, para explicar o que são meandros. Ó, fácil vocês encontrariam na página 142 aqui, ó. O que são meandros, né? Os meandros nada mais é que as curvas que o rio faz. Então, essas curvas aqui, ó, que o rio acaba fazendo ao longo de seu curso, é chamado de meandros. É muito comum no rio Amazonas e no rio Nilo, na África, né? O seu curso, ao longo do seu caminho, ter várias curvas. Então, é chamado de meandros. Então, aqui está bem explicado até no livro de vocês aí a formação de um meandros, certo? Terceira questão, diz assim: de que forma ocorreram as erosões, de que forma ocorrem as erosões marinhas, certo? Então, na página 142, vocês encontrariam aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então, a erosão marinha nada mais é que a ação da água do oceano, ela vai batendo nas rochas, nos paredões rochosos, e vai erodindo, causando erosão. E ao longo do tempo, não tem aquele ditado que diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Então, a ação da água constantemente das ondas do mar vai batendo nos paredões rochosos e vai causando o desgaste e a erosão das rochas. Como vocês podem observar nesses desenhos aqui, ó. Veja que a barreira aqui, ó, ela já ficou menor. Foi causada pela erosão. No caso aqui na frente, né? Aqui maior, e com o avanço do mar, aqui ela ficou menor, certo? A quarta questão diz assim: como é formada a crosta terrestre? Agora a gente vai para as camadas internas da Terra, certo? Essa parte aqui. Vocês estudaram que a Terra ela é formada por 3 camadas. A primeira camada delas é a crosta terrestre, certo? Essa camada aqui mais fina, ó, tem cerca de 40 quilômetros de espessura e é a camada mais sólida da Terra, formada por rochas e solo. Certo? É a superfície terrestre, é onde nós pisamos. A segunda camada é chamada de manto. O manto nada mais é que lavas vulcânicas, também chamada de magma. Então, o manto ele é formado por um material pastoso, chamado de magma, certo? E o núcleo da Terra é o centro da Terra. Temos o núcleo externo e o núcleo interno. Certo? O núcleo externo, essa parte aqui formada por ferro e níquel fundidos, e a parte mais sólida
é o núcleo interno, que é também ferro e níquel. Então o núcleo da Terra ele é mais quente que a superfície do Sol, ele tem 6.000 graus de temperatura, o núcleo interno, enquanto a superfície do Sol tem 5.000 graus, certo? Aí a quarta questão e a quinta pede justamente para explicar o que é a crosta terrestre e o que é o manto. Como eu falei, vocês iriam encontrar aqui, ó, fácil, certo? Aqui as camadas da Terra, aqui está mais bem desenhado, né? Aqui o desenho. Então aqui o que seria a crosta terrestre, certo? Como eu expliquei, é a camada externa da Terra, no qual os minerais estão em estado sólido e onde ocorrem constantes transformações do relevo. E aqui o manto, certo? O magma, massa pastosa que dá origem às rochas e minerais ao se resfriar, se forma a partir dos minerais que compõem o manto nessa camada. As temperaturas podem chegar a 4.000 graus. Então, no núcleo aqui, no interior, aliás, o manto, não é? Esse material pastoso chamado de magma, em seu interior pode chegar até 4.000 graus. E quando um vulcão entra em erupção, a lava vulcânica chega a 2.000 graus, certo? O sexto, de que forma ocorrem atividades vulcânicas, de que forma ela modifica o relevo. Então aqui, ó, o vulcanismo, ou vulcões, vocês iriam encontrar nessa página 145. Então, como ocorrem os vulcões, certo? As atividades vulcânicas. Ela modifica o relevo quando o magma chega à superfície, formando os vulcões e derrames, né? Então, é quando o magma ele é expulso através dos vulcões e os vulcões, a lava ele se resfria formando a chamada rocha magmática. Então, essa é as atividades vulcânicas, são as atividades vulcânicas. Né? E a sétima questão, o que são terremotos, certo? Vocês iriam encontrar aqui, ó. Os terremotos também são chamados de abalos sísmicos, certo? Ocorrem quando duas placas tectônicas elas se chocam ou se afastam uma das outras, ou próxima de erupções vulcânicas, onde tem atividades vulcânicas. Então ocorrem tremores de terra, que são os terremotos, também conhecido como abalos sísmicos, certo? A nossa crosta terrestre ela é dividida em várias placas, certo? Então elas flutuam sobre o manto, que é a segunda camada, a camada formada por magma. Então quando uma se choca com a outra ou quando se afasta, ocorrem os terremotos, ok? Então essa foi a nossa correção, a nossa aula dessa semana. Confiram a resposta, onde acertaram e onde erraram, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.